tenho certeza que você está tão preocupado quanto eu estou com o que está acontecendo no mundo. Quando nós vemos uma situação grave como a que está acontecendo, não só nessa guerra de Israel atual, é preciso que a gente entenda mais a fundo o que está acontecendo com o mundo afinal, para que nós não caiamos no risco de escolher um lado como quem escolhe um time de futebol. Isso não é uma competição de esporte de um time qualquer que se escolhe por uma afinidade qualquer. Trata-se da sobrevivência da humanidade e do desenrolar da história. Eu tenho visto muitos debates na televisão, na internet, muita gente aproveita para poder dar a sua opinião. E uma coisa que tem chamado minha atenção, pastores, teólogos dos mais variados, discutirem o papel de Israel nessa história. Se Israel de fato continua a ser o povo de Deus hoje, atualmente, ou seja, fazendo parte do plano histórico de Deus para a humanidade. Ou se Israel, com o advento da vinda de Jesus, ele deixou de ser uma nação escolhida para ser mais um figurando entre os países do mundo. Eu queria te trazer aqui alguns dados que talvez possa fazer você pensar melhor. E é claro, no meio de tanta gente boa, tantos doutores, tanta gente famosa, eu não vou vir aqui tentar mudar a sua opinião, mas eu vou trazer alguns dados humildemente, espero que você se posicione melhor a partir deles, caso você já não os tenha. Primeiro eu queria dizer sobre o Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Deus que faz uma aliança, ele é fiel para cumpri-la. Eu queria separar apenas a aliança davídica, uma aliança que Deus faz com o rei Davi e com o povo de Israel, e com certeza ele a cumprirá. Essa aliança é eterna e ela vai se cumprir na subida do trono mundialmente confirmado de Jesus. Este, raiz de Davi. Outra coisa muito interessante que eu queria comentar é por que Jesus nasce em Israel. Se eles deixam de ser o povo, ou se eles deixariam de ser o povo da promessa, Jesus poderia ter nascido em qualquer lugar do mundo. E ele nasce justamente em Israel. Ele cresce, ele desenvolve o seu ministério em Israel, ele vai morrer em Israel e vai ressuscitar em Israel. Naquele evento que ele é abordado pela mulher cananeia, ele vai dizer: eu vim para o povo de Israel. Então, Jesus de fato é o Messias de Israel. E a igreja e o restante da humanidade vai ser enxertado nesse plano. Não se trata de uma aliança ratificada, se trata de uma nova aliança. Mas isso não significa que as outras alianças de Deus tenham sido rompidas. Um outro problema muito grave é que os teólogos batem cabeça entre si. Eles querem, de alguma forma, definir limites entre a literalidade e a conotação. Fica muito difícil entrar numa discussão quando você determina, você escolhe, afinal de contas, não, isso aqui é figurado. Isso não quer dizer literalmente o que está falando. E em outros pontos ele vai dizer, não, isso aqui é literal. Fica impossível você determinar coisas entre duas linhas diferentes teológicas quando eles têm o direito, ou se sentem no direito de definir o que é literal e o que é conotativo. Parte-se do princípio de que a Bíblia é literal. E daí você vai analisando as suas figurações, as suas conotações, as suas poesias, a maneira como a Bíblia foi escrita para o povo de Israel. Se a Bíblia pudesse ser dividida em 6 partes do Antigo e Novo Testamento, você tem 5 partes escritas para Israel. 6/5 da Bíblia fala apenas de Israel. E apenas 1/6 vai falar da igreja. Jesus veio para eles e eles não o aceitaram. Mas isso não quer dizer que a aliança foi rompida ali. A aliança vai ser cumprida em algum momento. Sim, de fato, a cruz regula todos. A cruz é para todos. A cruz é para gentios e para judeus. E eles, ainda que não tenham aceitado, em algum momento, não sei como exatamente, em algum momento, eles vão ter que passar pela cruz. E eu gostaria de compartilhar com você profecias que ainda não foram cumpridas. Você pode olhar, agora eu falo especialmente para você que crê na Bíblia como palavra de Deus. Eu chamo a sua atenção para algumas profecias muito específicas. Uma delas está em Zacarias capítulo 12, versículos 2 em diante. E ele vai dizer que Jerusalém é uma pedra pesada para as nações. E você vai ler o texto e vai perceber que esse momento ainda não aconteceu. Se esse momento ainda não aconteceu, por que há uma profecia falando de um futuro onde Deus está agindo, onde Deus está observando Israel, se ele não é mais o povo escolhido? Lá em Apocalipse,
vai falar sobre os ais. E no segundo ai fala sobre um grande terremoto sobre a cidade de Jerusalém. E esse terremoto ainda não aconteceu. Presta atenção comigo nesse texto que eu considero impressionante, de Isaías, capítulo 33, versículo 6, que diz assim: haverá, ó Sião, estabilidade dos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Algumas coisas a gente vê que ainda não aconteceram. Primeiro, estabilidade. Quando, afinal de contas, e principalmente a partir do momento em que Isaías escreve isso, porque Isaías viveu muitos anos após a morte de Salomão. E na história de Israel, por um curto período, durante o governo de Salomão, Israel obteve alguma estabilidade, mas Isaías escreve muitos anos depois. E ele está mencionando um tempo profético, um tempo a vir ainda. Então ele vai dizer: haverá estabilidade. Tudo que não tinha no tempo de Isaías e nos anos seguintes seria estabilidade. Israel nunca mais provou. Então nós podemos afirmar categoricamente que as palavras desse texto não aconteceram. Outro versículo desse mesmo capítulo de Isaías 33, versículo 24 agora. Olha o que diz esse texto, é impressionante. Esse texto do mesmo capítulo de Isaías 33, versículo 24, vai dizer o seguinte: nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-á a sua iniquidade. Isso aconteceu uma vez? E se não aconteceu ainda, vai acontecer, ou você pode arrancar o livro de Isaías da Bíblia. E se você quer na Bíblia na sua integralidade, essa profecia é de Deus. Ela foi inspirada por Deus para esse homem escrever. E se ela não aconteceu, porque é fato que não aconteceu ainda, então por que Deus daria uma profecia para um povo que deixaria de ser o seu povo escolhido, se não houvesse algo muito especial para Deus com relação ao povo de Israel? Os capítulos 36, 37, 38 de Ezequiel são indiscutíveis. Se você ler esses 3 capítulos, é óbvio que não vai dar para falar sobre isso agora. Se você ler os 3 capítulos, você vai perceber claramente que as profecias apontam para um tempo que ainda não chegou. Outra profecia de Isaías que é extremamente interessante, ele vai dizer no capítulo 66, versículo 8: pode uma nação nascer em apenas um dia? Que nação que vocês conhecem? Que nação que o mundo conhece, que foi formada em apenas um dia? E ela teve o direito de um dia de ser concebida como nação novamente. No dia seguinte, ela foi atacada por um grupo de países árabes e conseguiu uma vitória. Outra coisa que você deveria anotar, uma vitória inexplicável. Um povo que ainda estava se reunindo, algumas centenas de milhares de pessoas, ou nem isso, um exército inexistente foi formado de uma hora para outra para combater um grupo centenário de países e potências mundiais e conseguiu vencer essa guerra. Em 1967, vocês sabem, a Guerra dos 6 Dias. É uma guerra humanamente e militarmente impossível de Israel vencer. Israel vence essa guerra, que não pode ter sido natural, assim como em 1973 a guerra do Yom Kippur. Aí você fala assim: não, mas Israel tem a mão de Deus como todas as nações têm. Então compare os números, compare tudo que aconteceu, compare o nível de desenvolvimento desse país, o tamanho dele e a sua importância no mundo. Por que esse povo é tão importante? Eu quero ainda falar com você 3 outros argumentos que foram mencionados por Jesus no capítulo 24 de Mateus. O primeiro deles é que ele vai dizer que no fim dos tempos haveriam guerras e rumores de guerra. Você já ouviu isso muitas vezes, mas eu quero que você preste atenção na palavra rumores. A palavra rumores no grego é akai, ou akei, não sei a pronúncia correta. Essa palavra significa aquilo que se ouve. A palavra rumores aí é boataria. Aí você vai dizer: uma guerra sempre teve. Sempre teve Israel, fora de Israel. Essa é mais uma guerra. Sim, essa é mais uma guerra. Mas essa palavra, akei, ou akai, ela diz sobre boataria. Então haveria boatos sobre guerras. E nós estamos vivendo num tempo onde só agora é possível nós vivemos de boatos de guerra.
porque nós estamos vivendo a era da comunicação digital, como nunca foi visto antes. Então, toda guerra que acontece no mundo hoje, ela é única, ela é inédita pelo poder bélico que as nações possuem e pelo poder de comunicação digital. Então, hoje, um tiro que é dado em Israel, nesse momento, ele é televisionado. Isso é uma coisa assustadora. A intenção única parece ser apavorar as nações, apavorar as pessoas. Além da guerra, nós estamos vendo também os rumores da guerra, porque a guerra atinge Israel, a guerra atinge a Ucrânia, mas os rumores de guerra atingem a mim e a você. Outro detalhe importante no versículo 16 do capítulo 24 é que Jesus diz assim: aqueles que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Então Jesus está novamente citando a área de Israel. E para terminar, a famosa parábola da figueira. Porque em vários momentos todos os estudiosos concordam que a figueira fala de Israel. Mas quando se trata de Mateus 24, aí já não é mais a figueira como símbolo de Israel. Jesus cita a figueira, mas poderia ter sido qualquer outra árvore. E Jesus escolhe a figueira. Eu não creio que Jesus tenha aberto a sua boca para falar uma palavra ao acaso. Eu creio que todas as palavras, todas as parábolas, todos os eventos de Jesus, eles tinham um plano específico determinado. Eu não acredito no acaso. Foram 3 anos e meio muito bem arquitetados, muito bem planejados. Então, lembrando que a palavra de Deus nos aconselha e nos ordena a orar para que haja paz em Jerusalém. Ora, se Israel fosse deixar de ser uma nação eleita por Deus, nós precisaríamos seguir essa determinação, ou é essa uma ordenança até o tempo de Jesus? Depois disso, Israel passa a ser uma nação como qualquer outra. Você tem que orar, como tem que orar pelo Chile, como tem que orar pelo Paraguai, como tem que orar pelo Cazaquistão. A aliança de Deus não deixou de existir por conta da nova aliança do Novo Testamento, da vinda de Jesus. Eu creio que elas vão se completar, mas uma não anula a outra de maneira alguma. Espero que eu possa ter te ajudado um pouco mais e conto com a sua ajuda também nos comentários, caso você discorde de alguma coisa ou tenha algum argumento interessante para enriquecer essa conversa. Deus te abençoe.